Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Sociedade Espírita Jorge. Que nós possamos estar unidos em alma e coração para nós fazermos uma corrente, beneficiando não só a nós mesmos, mas a todos aqueles que estejam necessitados desse amparo espiritual. Para nós iniciarmos a nossa reunião, vamos fazer a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. A página de número 119, Fortaleza. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Quereis fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade. Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes, de maneira geral, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos. Julgam-se então perseguidos e abandonados. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência de preparo interno. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas que é imprescindível não menosprezar. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam um espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Que seria da criança sem a experiência? Que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação do poder ao alargamento de caminho. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente, marchando, firme, ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará, então, a esfera íntima, conduzindo-o desde a terra à gloriosa ressurreição no plano espiritual. Escutemos as palavras de Paulo e vivamo-las. Ai daqueles que se deitarem sobre a tempestade. Os detritos projetados do monte, pelas correntezas do aguaceiro, poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. E assim, queridos irmãos, refletindo sobre as palavras desta página, tão oportunas para o momento que estamos vivendo, vamos orar, pedindo a Jesus que nos ampare neste momento e que nós possamos estar despertos, que nós possamos estar de pé, enfrentando as dificuldades desassombradamente, como diz o mentor Emmanuel. Que nós possamos, Jesus querido, neste momento estarmos juntos, mas na certeza do amparo espiritual que nunca nos falta. Ser conosco, querido amigo e mestre, que nós possamos iniciarmos a nossa reunião em teu nome e que possamos estar em paz contigo, hoje e sempre. E assim, damos início à nossa reunião, passando a palavra para a nossa irmã Maria Fernanda, que é a trabalhadora do Grupo Espírita Redenção e que vai trazer para nós um tema do Livro dos Espíritos,
objetivo da encarnação. Com você, Fernanda, muita paz, seja bem-vinda. Olá, é um prazer estar novamente com vocês, amigos da Sociedade Espírita Jorge, para estudarmos mais um pouco dessa doutrina que nos consola à medida que nos esclarece, nos traz novas reflexões sobre a vida, né, sobre o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso papel, como que nós interagimos com essa sociedade em que estamos inseridos. E o estudo de hoje tem justamente esse mote, visa responder a uma pergunta: qual é o objetivo da encarnação? Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui? E para isso, nós buscamos essas respostas no nosso melhor livro de respostas, né? O Livro dos Espíritos. Na verdade, livro que contém as melhores perguntas, né? E, portanto, as melhores respostas. Esse livro ele é dividido em outros 4 livros. E as perguntas que nós vamos estudar, refletir nesse estudo, estão no livro 2, que tem o título Mundo Espírita ou dos Espíritos. Esse livro, no capítulo 2, que tem o título Da Encarnação dos Espíritos, começa justamente com uma pergunta, a pergunta de número 132, que é exatamente isso que nós estávamos falando. A pergunta é: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Kardec pergunta aos espíritos qual é o objetivo da encarnação. Então, temos aí uma resposta relativamente longa que nos faz refletir sobre muitos pontos da nossa vida cotidiana, né, das questões que vivemos. Mas os espíritos são diretos na resposta, dizendo logo de cara: Deus lhes impõe, ou seja, impõe a encarnação aos espíritos com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, o objetivo de estarmos aqui reencarnados nessa sociedade, nesse momento, nesse ano, né, tão diferente, esse ano de pandemia do coronavírus, nessa família, inseridos nesse contexto religioso espírita no Rio de Janeiro, nessa congregação, na Sociedade Espírita Jorge, na família em que estamos inseridos, com um núcleo de trabalho que nos é próprio, tem como objetivo fazer com que cheguemos à perfeição. Essa colocação é uma colocação recorrente, né, inclusive no próprio Evangelho. Há uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que faz referência sempre a passagens da vida de Jesus, diálogos que ele tinha com a comunidade, né, com as pessoas que o buscavam, que o procuravam. E aí é narrado no Evangelho segundo o Espiritismo que em um determinado momento um senador, um fariseu chamado Nicodemos, vai conversar com Jesus e faz algumas perguntas também para ele. E ele já começa, então, Nicodemos falando com Jesus que, considerando todas as coisas que ele fazia, né, todos os milagres, né, todo aquele percurso que eles conseguiam acompanhar da história de vida de Jesus, certamente ele tinha um conhecimento maior do que a maioria dos homens. E aí ele fala que muito provavelmente, por tudo que ele via, né, Nicodemos via da vida de Jesus, ele fala para Jesus: sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se não tivesse com ele, né, se não tivesse com Deus. Então ele reconhece de cara a grandiosidade, né, do conhecimento, das vivências, dos ensinamentos que Jesus vinha trazendo naquele momento,
E Jesus então começa a conversar com ele sobre as questões que ele coloca. Mas conhecendo, né, os motivos, as intenções, né, os questionamentos íntimos das pessoas com quem conversava, Jesus de cara dá o tom da conversa no sentido de dizer para Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a partir daí é narrada a conversa, né, de Jesus com Nicodemos nesse sentido, todos os questionamentos que ele faz, né? Inclusive como que um homem velho pode voltar ao ventre da sua mãe, e Jesus fala da questão de nascer de novo, né, nascer da água e do Espírito, e no próprio Evangelho Kardec vai, com a ajuda dos espíritos que o auxiliam na codificação, certamente discorrendo sobre essas questões. Mas eu trouxe esse resgate só para podermos realmente então nos lembrar que essa questão em que se coloca a necessidade de nascer de novo ou a necessidade da encarnação como um pré-requisito para uma condição para a perfeição, que é o início da resposta dos espíritos, que tem, obviamente, sintonia com esse ensinamento de Jesus, que diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Né? Isso fala também desse processo de aperfeiçoamento. Né? O reino de Deus, em toda a história, né, em toda essa tradição religiosa e tal, está destinado àqueles que têm o sucesso, né, nessa prova que é a encarnação. Independente daqueles que acreditam na vida futura, na reencarnação, o reino de Deus está destinado àqueles que obtiveram sucesso nesse transcurso. Então, Jesus já falava sobre isso e, na verdade, nessa introdução, nessa conversa aí com Nicodemos, ele reafirma essas questões e reafirma a questão da reencarnação como esse caminho, né, quando ele fala da necessidade do renascer, né, tanto da água quanto do espírito, ou seja, tanto das questões em relação às questões do corpo físico, da matéria, né, da água, quanto do espírito. E aí Nicodemos continua conversando, né, sobre como que o homem pode voltar ao ventre da sua mãe. Jesus vai fazendo algumas colocações ali. Mas, voltando à nossa questão, então, do objetivo, então, os espíritos, já na primeira frase falam, né, o objetivo da encarnação é fazer com que os homens cheguem à perfeição. E aí eles continuam, então, falando. Para uns é expiação, para outros é uma missão. Ou seja, os homens reencarnam com características de vida completamente diferentes. Ok, nós conseguimos visualizar isso no nosso cotidiano, né? Nós vemos a diferença das atribuições, a diferença dos caracteres, né? A diferença das posições. Então nós compreendemos que cada homem aí tem uma atribuição diferente, um comportamento diferente, e a própria encarnação tem um objetivo diferente, né? Então, esse é um tema também que corrobora o que está posto no Evangelho, quando fala que nós temos uma caminhada evolutiva, né? Esse caminho de evolução não se faz de uma tacada só, não se faz de uma vez só, né? E nós não iremos alcançar o máximo, então, da perfeição através de um caminho, né? uma única encarnação, uma única retomada desse processo que Jesus fala de renascer do corpo e do espírito, né? São necessárias algumas encarnações para que possamos alcançar a perfeição. E nessa caminhada, né, e nessas encarnações sucessivas, nessas reencarnações, né, temos situações em que vivemos situações de expiação e outras em que vivemos situações, né, de missão. E aí os espíritos continuam falando, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, é possível que nós nos tornemos perfeitos sem reencarnarmos, sem passarmos pela experiência
do corpo físico, os espíritos então já estão dizendo, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer, tem que passar por essa experiência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ou seja, há uma orquestração maior, né, para todas essas questões que nós vivemos. Nós acabamos de falar, né, nós estamos aqui reencarnados em 2020, vivendo a pandemia do coronavírus, inseridos em contextos tão específicos, né, com um fim, com um objetivo específico, individual para cada um de nós. Olha que coisa complexa que é pensarmos nesse processo todo, que é tão complexo, da encarnação, que é individual, intransferível, né, que é de cada um, que é traçado, desenhado, arquitetado milimetricamente para que sirva aos objetivos da evolução do indivíduo, do espírito, que é imortal, né, e completamente, que mantém ao longo desse percurso toda a sua individualidade. Então cada um tem uma história. E aí ele fala, o objetivo então de todo esse processo encarnatório é que cada indivíduo, e aí a gente pensa só no nosso planetinha, né? Quantos espíritos encarnados, e para além disso, a humanidade desencarnada, né? E que se alterna em indas e vindas a matéria, quanta gente, né? Quantas histórias, quanta individualidade, quantas histórias tão particulares. E aí ele fala, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Cada um tem uma parte, cada um tem um objetivo. A história é individual e ela é desenhada, pensada para você, para cada um individualmente. De modo que cada um, através desse contexto, possa chegar à perfeição através de reencarnações sucessivas, mas que cada um possa dar também, como ele fala aqui, a sua parte de contribuição, suportar, conhecer a parte que lhe toca na obra da criação. Olha que coisa interessante, já parou para pensar? Qual é a parte que me toca na obra da criação? Diante desse cenário tão complexo, da vida, né, como um todo, do mundo, da sociedade em que nós estamos inseridos, qual é a parte que me toca em viver no Rio de Janeiro nesse momento, né? Cada um tem uma contribuição, uma parte a dar, um aprendizado específico, considerando esse contexto. Isso é importante que nós pensemos, né? Algo importante sobre o qual nós devemos refletir. Corroborando essa ideia, Emmanuel tem uma lição que ele sugere, né, que ele inspira Chico Xavier, que faz a psicografia, num livro chamado Livro da Esperança. Há uma lição, a lição de item de número 6, que fala de evolução e aprimoramento. E aí eu vou ler uma parte dela para vocês e vou pedir para que vocês façam um exercício de mentalização. Ele fala que Emmanuel vai narrando algumas imagens muito importantes e que podem ser muito bonitas, né? Então eu sugiro que vocês acompanhem a leitura e façam esse exercício de imaginar essas imagens que ele nos propõe. Então vejamos, esse item 6, né? Então, do Livro da Esperança, livro psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel. No item 6, o título é Evolução e Aprimoramento. E ele já resgata nessa introdução aquela frase que nós resgatamos lá da conversa de Jesus com Nicodemos. Então fala, respondeu-lhe Jesus, na verdade é a grafia, né, do início desse item. Em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus
se não nascer de novo. Jesus, isso está em João, capítulo 3, versículo 3. E aí Emmanuel começa então a questionar, a discorrer sobre o tema. Decididamente, em nome da eterna sabedoria, o homem é senhor da evolução na Terra. Olha que coisa interessante. Claro que sob a égide, né, que sobre a orientação dos espíritos superiores, né, e obviamente nessa cadeia hierárquica de Deus, o homem é o senhor, como ele fala aqui, né, da evolução da Terra, ele comanda a evolução do planeta. E aí a gente vai sempre fazendo paralelo com o que estava lá no Livro dos Espíritos, dizendo que cada um toma, então, tem que suportar uma parte, né, a sua parte, o que lhe toca na obra da criação. Então ele fala que o homem é o senhor da evolução na Terra. Todos os elementos se lhe sujeitam à discrição. Então todos os elementos da Terra se lhe sujeitam à discrição. Geralmente a gente fala que alguém é discreto, né, quando tem aquela qualidade de não ser, né, espalhafatoso e tal, mas discrição também pode ter o sentido de discernimento. Então, aqui cabe melhor a questão do discernimento. Então, todos os elementos da Terra estão sujeitos ao discernimento do homem. O homem explora os elementos através da ciência, conhece os mecanismos da organização do planeta. Então, todos os elementos se lhe sujeitam à discrição. Todos os reinos do planeta rendem-lhe vassalagem, né? Todos os reinos do planeta estão submetidos, né? Tem uma certa submissão aos homens, porque os homens são capazes hoje, né? E isso é ainda mais pungente hoje, até do que na época que o livro foi escrito, que os homens então dominam as questões do fogo, né? Da eletricidade, hoje da internet, né? Essa é a possibilidade da gente se falar, então a questão das ondas, né? Enfim, então os homens dominam aí todos os reinos. Então ele fala, montanhas ciclópicas, ou seja, montanhas gigantes, sofrem-lhe a carga de explosivos, transfigurando-se em matéria-prima destinada à edificação de cidades prestigiosas. Minérios, por ele arrancados às entranhas do globo, suportam-lhe os fornos incandescentes a fim de lhe garantirem utilidade e conforto. Então vamos pensar, né, ele está falando aqui que os minérios que são arrancados às entranhas do globo suportam-lhe os fornos incandescentes, né, aquelas imagens que nós temos, né, do beneficiamento dos minérios, por exemplo, né, é disso que ele está falando, a fim de lhe garantirem utilidade e conforto. Garantirem utilidade ao homem, conforto ao homem através da manipulação desses elementos. Rios e fontes obedecem-lhe às determinações, transferindo-se de leito com vistas à fertilização da gleba sedenta. As barragens, né, a condução então dos rios para alimentar as cidades, para a irrigação, né, todas essas possibilidades. Florestas atendem-lhe à derrubada, favorecendo o progresso. Animais, ainda mesmo aqueles de mais pujança e volume, obedecem-lhe às ordens, quedando-se integralmente domesticadas. Né? Então, os grandes animais, nessa imagem, né, se a gente pensar o quanto, por exemplo, os elefantes são usados na Índia, considerando o fato de serem úteis, né? Claro que em cada uma dessas questões a gente pode olhar por dois lados, né? O lado do homem utilizando a sua inteligência, a força para o bem ou para o mal, né? Mas Emmanuel aqui vai traçando um panorama que nós podemos no qual nós podemos pensar nas coisas boas, né? Que toda a inteligência é capaz de nos proporcionar, a inteligência humana. Então ele fala, a eletricidade, o magnetismo plasma-lhe os desejos. Então
a capacidade de movimentar, né, o magnetismo e a eletricidade para nos favorecer. E o próprio átomo, síntese da força cósmica, descerra-lhe os segredos, aceitando-lhe as rédeas. Então, quantos tratamentos hoje são feitos porque nós conhecemos esses mecanismos e podemos manipulá-los, né? E aí ele continua dizendo aqui, mas não é só no domínio dos recursos materiais que o homem governa soberano. Então nós demos vários exemplos aqui da questão dos recursos materiais, né? Mas Emmanuel comenta, não é só no domínio dos recursos materiais que o homem governa soberano. Ele pesquisa as reações populares e comanda a política. Então, o homem pesquisa as reações populares, as organizações da sociedade, os desejos e as formas de manipulá-las, de novo, para o bem ou para o mal, e comanda a política. Nós estamos hoje num ano eleitoral, né? E por mais que a gente goste ou não goste da questão política, dos rumos que a nossa política vem tomando, é muito importante a nossa participação, o nosso conhecimento, a busca de uma sociedade melhor, da busca de condições melhores de vida para todos. Ele está falando, os homens não só dominam os recursos materiais, como também as questões que envolvem as interações, né, as relações entre nós mesmos, né, seres humanos, espíritos imortais, todos caminhando juntos rumo à nossa perfeição e de alguma forma carregando aí o planeta nesse caminho de evolução, né, que é o que Emmanuel vem falando desde o início, como nós somos capazes de intervir e somos de fato os soberanos nesse processo da evolução do planeta. Então ele fala, o homem influencia também, ou domina, né, como ele fala aqui, governa de forma soberana, as reações populares, comanda a política, investiga os fenômenos da natureza e levanta a ciência. Nós estamos hoje numa contingência praticamente mundial por conta da pandemia, e a ciência vem avançando bastante também por conta desse fenômeno da natureza, entender como que um vírus se replica, como que ele se adapta, como que de um animal ele consegue infectar um ser humano e a partir daí buscar uma vacina, compreender as reações dos organismos humanos e quais são os recursos necessários para a manutenção da vida. Então, o homem vai se aprimorando também nesse caminho. Estuda as manifestações do pensamento e cria a instrução. Então, hoje nós estamos aqui estudando a doutrina espírita porque Kardec, antes de ser o codificador da doutrina espírita, foi um pedagogo, foi um estudioso dessas manifestações do pensamento, de como os indivíduos aprendem e, portanto, foi capaz de, no momento adequado, comandar toda essa codificação, né, ser o intérprete da espiritualidade maior na codificação dessa doutrina que hoje nos instrui, né? Nós sempre falamos, né? Nos consola porque nos esclarece, nos consola porque nos instrui, né? Nos instrumentaliza para vivermos melhor. Especializa o trabalho e faz a indústria. Então, quantas coisas hoje nós consumimos e quanto trabalho, né, recurso financeiro nós podemos adquirir através do trabalho, porque a indústria foi se organizando ao longo dos anos. Relaciona as imposições do comércio e controla a economia. Né? Quanto desse período, inclusive, nós estamos refletindo sobre isso, como que o homem
interfere na economia, como que o comércio pode sobreviver a tantas interdições, né, no mundo inteiro, uma vez que os mercados de alguma forma se fecham, uma vez que as produções foram tão direcionadas em alguns momentos para a manutenção, né, a sobrevivência das organizações humanas, né, das sociedades, enfim. Então, Emmanuel está falando tudo isso, né? Como que o homem é o senhor da evolução na Terra. Então, como que esse processo reencarnatório, esse processo de interagir com o ambiente, de viver, né, de sofrer, como dizem os espíritos, as vicissitudes da existência corporal, fazem com que o homem tome a parte que lhe toca na criação e contribua de alguma forma para a evolução desse planeta, para a organização da vida em sociedade, para a organização e melhoria das relações entre os seres humanos. E aí ele continua falando: claramente nós, os espíritos em aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento terrestre, conseguimos alterar ou manobrar as energias e os seres inferiores do orbe a que transitoriamente nos ajustamos e do qual nos é possível catalogar os impérios da luz infinita, isto antes do universo. Ou seja, ele fala, então claramente nós, né, os que estamos nos aperfeiçoando aqui na Terra, conseguimos então manobrar e alterar as energias dos seres inferiores desse orbe que transitamos, ou seja, de todos os seres inferiores ao homem. Então, também conseguimos manobrar e utilizar de forma útil a energia dos seres que são inferiores a nós. E aí ele continua falando: à face disso, não obstante sustentados pelo apoio divino nas lides educativas que nos são necessárias, o aprimoramento moral corre por nossa conta. Então, até aqui ele veio falando de todas as questões materiais, como que nós lidamos com os elementos da natureza, como que nós lidamos com os animais inferiores a nós, como que nós lidamos uns com os outros na organização política, na questão da ciência. Mas uma questão é o valor material das coisas ou a questão da evolução e da organização da sociedade em termos de conforto, né, como ele diz ali, de desenvolvimento tecnológico. Outra coisa são as relações morais. Tanto que lá no início, até fez um comentário, nós podemos observar cada uma dessas citações considerando o que fazemos de bom e o que fazemos de ruim. Quando ele fala, por exemplo, das florestas, né, que dão lugar ao progresso, as árvores sendo derrubadas, hoje nós temos as matas sendo queimadas, as florestas sendo derrubadas, não em prol do progresso, mas em prol da ganância, né, em prol do crescimento econômico de grupos específicos, né, os índios sendo desrespeitados, e todas essas questões relacionadas à terra, os animais, né, tendo o seu ciclo reprodutivo e o próprio ciclo reprodutivo da floresta impactados não pelas questões naturais, mas pela influência negativa do homem nesse cenário. Então ele fala que nas lides educativas que nos são necessárias, né, nós temos o apoio divino, mas o aprimoramento moral corre por nossa conta. O professor ensina, mas o aluno deve realizar-se. Os espíritos superiores nos amparam e esclarecem no momento, no entanto, a disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Então, os espíritos superiores nos amparam e esclarecem, no entanto, é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino.
Então, nesse processo em que nós estamos inseridos, para que possamos, nessa experiência reencarnatória, fazer de nós mesmos pessoas melhores, espíritos melhores, crescermos no nosso aprimoramento, cada um dá conta de si. Apesar de termos todas as ferramentas do conhecimento, né, da instrução, do conhecimento religioso, né, do conhecimento científico, tecnológico, a questão moral é de foro íntimo, né, é o desenvolvimento, são as escolhas, é o exercício do livre-arbítrio, né, de cada um de nós. E aí eles falam que é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino, buscando como objetivo final a perfeição. Mas o caminho é um caminho individual. Kardec pergunta aos espíritos mais à frente se todo mundo tem que passar pela encarnação, do que serve fazer o bem, né? Então, se a gente vai ter sempre que passar pelas vicissitudes da vida. E os espíritos falam, bom, serve para que chegue mais rápido ao objetivo da perfeição, né? E quanto mais rápido isso acontecer, mais rápido, então o espírito, né, quanto melhores forem as vivências nessas encarnações, mais rápido é esse aprimoramento. Então é isso, né? O processo evolutivo conta com a reencarnação, esse é o objetivo dela, né? Mas fazer esse processo mais rápido ou mais demorado, mais feliz ou mais penoso é o exercício das nossas escolhas, né? É a forma como nós recebemos e utilizamos as ferramentas que estão à nossa disposição. Então ele fala aqui, meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Então, muito importante que possamos observar as oportunidades que estão em nossas mãos, lembrando que cada um de nós tem um caminho pessoal e intransferível. Nós não podemos comparar as nossas ferramentas, as nossas circunstâncias com a dos nossos vizinhos, né? Nós partilhamos muitas coisas, né? Por isso somos vizinhos, estamos próximos, mas o caminho é do indivíduo, né? Então, as condições a que estamos submetidos têm relação com um percurso que não começou agora, né? Começou a encarnações anteriores a essa, em que fizemos escolhas das quais muitas vezes não nos lembramos hoje, mas que são diretamente responsáveis pelas circunstâncias, situações em que nós estamos inseridos. Tanto situações relativas ao cenário, digamos assim, né, as coisas exteriores, a família, o trabalho, as aptidões, quanto os cenários íntimos, né, dos vícios, das virtudes, das questões de organização do próprio corpo físico, porque são reflexos das aquisições, dos registros constantes do nosso perispírito, que é o molde do corpo. Então, os caminhos são muito particulares. Nós conseguimos externamente algumas ferramentas, né, como a própria doutrina, como a casa espírita que a gente frequenta, né, esse grupo que de alguma forma nos sustenta a caminhada, com o qual nós compartilhamos objetivos, aspirações, mas a caminhada é individual. E aí Emmanuel continua falando, por muito alta que seja a cota de trabalho corretivo que traga dos compromissos assumidos em outras reencarnações, possui determinadas sobras de tempo. Então ele começa aqui a dar um conselho. Ele está falando então que cada um tem um caminho diferente, traz aí algumas
questões muito particulares, pelos compromissos assumidos em outras reencarnações, mas aí ele começa a dar um conselho. Então fala, possuis determinadas sobras de tempo, do tempo que é patrimônio igual para todos, e com o tempo de que dispões, basta usares sabiamente a vontade que tanta vez manejamos para agravar nossas dores, a fim de que te consagres ao serviço do bem e ao estudo iluminativo quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre. O objetivo de nós estarmos aqui é nos melhorarmos sempre. E Emmanuel então dá um conselho, independente da condição na qual você esteja encarnado, busque utilizar o seu tempo de forma inteligente. Use o tempo que de alguma forma lhe sobra em seu próprio benefício. Você pode fazer essa utilização da forma que você quiser, mas ele faz uma sugestão a fim de consagrares ao serviço do bem e ao estudo iluminativo. Então, o que nós estamos fazendo aqui é um trabalho que tem um objetivo superior, né? É estarmos em comunhão, refletindo sobre as questões relacionadas à nossa vida, à evolução, à luz da doutrina espírita. Então, ele fala que consagres esse tempo ao serviço do bem e ao estudo iluminativo. É isso que a gente está fazendo, é esse estudo, né? Mas ele fala assim, você pode fazer isso considerando todas as questões materiais, considerando tudo que há para ser feito, seja em termos de trabalho, em termos da família, a questão do sustento, né? A questão do ganha-pão. Em algum momento você vai ter algum tempo seu. E ele fala, então, usa esse tempo em prol dos serviços do bem, do estudo iluminativo. Mas quando que eu vou fazer isso? E ele fala, quando quiseres. Mas como que eu vou fazer isso? Como você quiser. Onde que eu vou fazer? Aonde você quiser. E quanto é necessário fazer? Quanto você quiser, puder, tiver forças, disposição, com a escolha sua. Isso é um exercício importantíssimo do livre-arbítrio. Às vezes difícil, porque na gestão do tempo, muitas vezes a gente se enrola. Mas os espíritos estão nos falando. Cada um tem uma parte importante na obra da criação. A partir do momento que nós observamos o nosso entorno e podemos observar ou atribuir a questões simples do dia a dia, a nossa missão, o nosso propósito, que abracemos essa causa com cuidado. A nossa obra, a nossa parte, a nossa contribuição na obra da criação pode estar simplesmente, e é profundo isso, porque é uma grande responsabilidade, dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos parentes, pode estar também no nosso trabalho, que é também o nosso ganha-pão, mas que nos ajuda a exercitar os valores morais, né, que trazemos ou que precisamos fazer fluir de forma mais pungente no nosso cotidiano. Então são questões que permeiam aí o nosso dia a dia, de forma que nós podemos escolher de que forma exercitar isso, quando exercitar, o quanto exercitar. E quanto mais nós nos aprofundamos nesses estudos iluminativos, como ele diz aqui, no conhecimento da doutrina, nós aprimoramos o nosso olhar, de modo que verificamos, encontramos possibilidades de exercício, de serviço no bem, nas questões do cotidiano, nas questões mais simples.
Então, não é preciso que tenhamos uma grande missão que mude a cara do Brasil, mas é preciso que estejamos comprometidos com aquilo que é possível para cada um de nós. Cada um tem um alcance, mas se dentro do meu alcance, que é limitado, eu puder fazer o meu melhor, eu estarei contribuindo de forma muito importante para a minha evolução, para o meu aperfeiçoamento, para as minhas reflexões quanto às minhas necessidades de mudança, de aprimoramento dentro desse contexto evolutivo e para o meu entorno. Os espíritos, então, finalizam essa resposta a Kardec quanto ao objetivo da encarnação, dizendo: para executá-la, executar toda essa tarefa, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. Que instrumento é esse? O corpo físico. Então o espírito toma um corpo de acordo com as características daquele mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Qual é o ponto de vista? Esse de contribuir na obra da criação. Então, é para isso então que nós reencarnamos, tomamos esse corpo, a fim de cumprir aí a nossa parte. E eles falam, os espíritos dizem ao fim: é assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, como vivemos em sociedade, com as questões relacionadas à convivência, na família, por exemplo, no trabalho, o desenvolvimento da ciência, a manipulação de todos aqueles recursos materiais que Emmanuel nos fala, a questão das relações interpessoais, sejam elas as relações no lar, as relações na política, a relação na comunidade, nós nos desenvolvemos, nós nos aprimoramos individualmente, pelo conhecimento, e contribuímos também na obra geral. E contribuímos dentro dessa proposta de evolução do coletivo e evolução do indivíduo. Qual é o objetivo da encarnação? É a nossa evolução. Deus nos impõe para que possamos nos tornar espíritos perfeitos, é a resposta dos espíritos. Então, que nós possamos aproveitar essa oportunidade, que nós tenhamos um olhar mais aberto para as possibilidades que a vida nos oferece, que nós sejamos gratos pelas circunstâncias que nos cercam, porque elas são a forma necessária de nos conduzir a uma experiência de vida melhor, de vida como espíritos imortais que somos, uma vivência melhor, a uma história melhor, a termos uma bagagem melhor, independente, como disse Emmanuel, de todos os compromissos que podem ser de alguma forma diversos, que nós trouxemos das caminhadas anteriores, mas que nós possamos aproveitar essa oportunidade, que nós possamos seguir o conselho de Emmanuel e de nos dedicarmos ao serviço do bem, nos dedicarmos às leituras edificantes, a tudo que fortaleça o nosso espírito nessa caminhada evolutiva, e que nós possamos aproveitá-la. Vivemos um momento de desafio para todos nós, que nós possamos aproveitar essa oportunidade para que saiamos dessa encarnação bem melhores do que aqui chegamos. Nós temos muito a nosso favor, toda essa espiritualidade amiga que nos ajuda, todo esse conhecimento, todas essas oportunidades de estudo em grupo, que nós possamos fazer valer essa oportunidade. Um grande abraço, amigos. Fiquem com Deus. Agradecemos a Maria Fernanda pelo estudo, pelas reflexões trazidas, que Deus a ampare sempre e que nós possamos levar para nossas vidas as reflexões trazidas e as lições do Evangelho, sempre
preciosas para a nossa vida, para a nossa existência em geral. Vamos agradecer a Deus, uma prece, pelos momentos que nós passamos nesta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado aos mentores da Casa de Jorge, irmão Trento, irmão Arruda, por mais uma oportunidade de reunião em torno das lições do Evangelho e da doutrina espírita, que tanto nos fortalece em todos os momentos da vida. Obrigado, Jesus querido, ser conosco, graças a Deus.